Bom, a Bíblia nos ensina que, na verdade, nós devemos agir pela paz, devemos agir pelo amor, que não devemos confrontar o mal com o mal. Mas, curandeiro Mateus, será que nós, seres humanos, que temos o sangue a ferver dentro de nós, realmente pagamos o mal pelo bem? Será que ainda existem estas pessoas hoje em dia capazes de receber tanta maldade e continuar estagnado, continuar na mesma posição, sem fazer nada? Obrigado pela chance que me foi dada. Estamos a falar de intolerância. Pois é. Eu vou lá, faço mal ao curandeiro Mateus Governo. Faço mal a primeira vez, faço mal a segunda vez. Olha, será que o governo vai tolerar mesmo esta flora estar aqui a me castigar a todo tempo, a todo momento? Será? Como é que olha para esta situação? Será que ainda existem pessoas com bons corações? É assim, aquilo que a gente faz pode representar aquilo que é a nossa personalidade, pode representar a uma mensagem distorcida que depois pode roubar o santo de alguém. Exato. Eu pauto sempre pela paz, pauto sempre por eu me conhecer, porque se eu me conheço, não vou aceitar que uma pessoa que venha de longe possa vir me atacar e eu descer ao nível dessa pessoa. Vai rebater logo de antemão. O que vai acontecer é que eu vou procurar evitar esses impactos. Eu tenho que ter uma capacidade de ver... Vai evitar fugindo? Só fugindo, curandeiro Mateus? Dependendo das circunstâncias, a gente saber como lidar com a situação, não é? Muito Mas bem. A melhor coisa sempre é ir dentro de um conhecimento. Porque, olha, o conhecimento é a chave da maior vitória que cada um pode ter. Mas o conhecimento tem que ir como a ciência. E a ciência tem a ver com a atenção. Porque se você for atento, você consegue ter espaço de poder analisar o passo do inimigo. Nesse caso, estaríamos a falar de quem está a tentar te atacar. Mas agora, indo ao tema como tal, no que estava-se a dizer, intolerância realmente é a repúdia, o desprezo pelas práticas, ideias e crenças alheias. Agora, nós temos uma coisa interessante. Veja que essa intolerância, quando a gente fala dela, fala no sentido do que estávamos a dizer, de acordo com o tema política e religiosidade. Exato. Vamos pôr Deus de lado e vamos saber de que temos que ver em todas as instâncias, não é verdade? Vamos pôr Deus de lado, porque já foi dito lá que o governo de Deus não se mistura com os governos da terra. Todos nós sabemos disso. Quem nega isso é quem não está atento a essa parte das coisas. E vamos aí perceber que a política do mundo é do mundo. A religião é obra de homens como eu, como o Samson, como qualquer outra pessoa que faz parte deste mundo. E dentro desse conviver em que nós estamos, o homem serve como uma espécie de um Deus na terra, porque a terra é dele, sob a observação do soberano lá em cima. O que acontece é que se formos a procurar entrar já no estado da política, vamos apanhar muita confusão. Há muita religião na política. Há muita religião na política. Mas nós ouvimos aqui do evangelista que a religião não se mistura com a política e estas duas não podem caminhar juntas. Ok? Vamos voltar um pouco ao tempo. Tivemos aqui a acompanhar dentro dessa confusão de eleições, não eleições, um homem de Deus que estava envolvido num escândalo político. E tivemos outros homens de Deus que até usavam a Bíblia para pararem e mostrarem que estão a agir na fé e no acordo de Deus, mas uma coisa que não corresponde... Mas eles não estavam a agir em nome do Altíssimo Deus. Mas se já disse que o governo celestial não entra no governo mundano, é porque já sabia-se de que aquilo que é político é sujo. Não tem um papel muito digno. Podemos considerar estes homens de Deus homens perdidos e que não sabem a quem verdadeiramente estão a servir? Não são perdidos, estão a servir a eles mesmos dentro daquilo que são as suas vontades. Usando o nome de Deus. Obviamente. Nós vimos escândalos terríveis aqui, ainda dentro disso, porque é muito importante frisarmos isso. Já foi estabelecido, a política celestial é aquela que vem intervir na pacificação dos erros que nós, os homens políticos da terra, cometemos. Políticos da terra. Sim. Está a frisar muito esta palavra, curandeiro. Sim, é porque o homem, há uma coisa que o Samson disse. Ele disse que o papel da religião é de, em algum momento, quando tiverem certas circunstâncias que os políticos da terra não consigam, não é? Irem criar uma forma de ajudar em questões espirituais, não é? Que são orações, coisas assim do gênero.
Mas não é o que está a acontecer. O que está a acontecer é que a religião e a política andam de mãos dadas. É uma coisa muito clara. É por essa razão que, se você for a ver, muitos dos distorcimentos daquilo que devia ser a realidade nossa, aquilo que é a nossa realidade, vai se distorcer na política e vai se distorcer também na religião. E faria sentido. Essas duas coisas pertencem aos homens. E os homens lideram-se na terra do jeito de como eles acham que devem ser. É aí onde você vai ver que há muita luta. Dentro de um partido, lutam entre eles, porque estamos a conduzir o mesmo comboio, mas eu digo que não. Ir à esquerda não dá, tem que ir à direita. Que ir à E direita. depois lá tem um comandante, que é o único. Se você é ajudante, que diz, não deve ir assim, tem que ir assim. Então, nós temos esse tipo de intolerância acontecendo tanto na política e na religião, porque nós estamos a fazer a política da terra, envolvendo componências que não têm nada a ver. Visto que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos caminhar pela paz e onde somos irmãos não devemos entrar em colisão, não podemos lutar entre nós. Como é que olha para esta situação de muitos cristãos, como curandeiro na sua concepção, de muitos cristãos que lutam entre si, onde deviam dar a mão uma à outra? Estamos a ver igrejas, para não dizer pastores, estamos a ver igrejas, a maior parte das igrejas a lutar, a entrar em conflito entre elas, tendo em conta que deviam juntar-se e trabalhar em prol do evangelho para o reino dos céus. Eu tenho dito uma coisa muito interessante. Esse assunto de não fé... Não está com medo do evangelista, não, né? Não estou. Muito bem. Esse assunto de fé, o que está a acontecer é que muitos de nós abraçamos a fé e não procuramos estudar o que é fé. E essa fé que a gente entra numa religião para poder se apoiar nela. De onde é que surge essa religião? O que aconteceu lá atrás? E a gente acaba usando uma fé simplesmente sendo fé e nos apoiamos em factos que não fomos na história para lermos. Vou pedir para aumentar um bocadinho o seu tom de voz. Sim, acabamos não indo ao encontro de... Eu tenho que ler e entender o que eu estou a tratar. Não vão me apresentar agora uma certa estrutura, dizerem você siga isto. E eu seguir sempre e ir atrás de perceber por que eu estou a seguir isto. Olha, a história de misturarem-se as políticas e as religiões aconteceu na reunião de Berlim uns tais anos atrás, aonde foi se designarem deuses da terra que fossem usar a Bíblia como instrumento básico e criarem religiões que iam dominar a terra através do nome de Deus para questões de ajudarem a política no processo de extração, de extração de minérios, outras coisas de países, de pessoas inocentes que sabiam que é só você fechar os olhos, dizer Deus, Deus, e depois de acordar, apanhar que quando você abrir os olhos já não tem nada, e ainda te dizerem que, olha, você, se o Samson chega a te dar uma bofetada deste lado, seja passivo o suficiente para lhe dar o outro lado, para te bater. O curandeiro Mateus daria outra face para levar uma bofetada? Seria uma loucura. Isso não é Seria uma loucura, isso não primeiro não é ético para uma pessoa Mas que sabe analisar. Mas a Bíblia ensina que assim deve-se fazer. Sim, a pessoa que escreveu, que escreveu a Bíblia como instrumento para poder escravizar as pessoas. Nós sabemos que os que escreveram por forma de inspiração. Como está a dizer que não é ético que está escrito na palavra bíblica, na escritura sagrada? Eu te desafio a voltar um pouco, esquece a Bíblia, essa que você lê, e procura entender como é que o cristianismo foi introduzido nos países africanos. Já leu isso alguma vez? Então não acredita no que está escrito neste livro sagrado? Vamos perceber, eu volto a fazer uma Curandeiro pergunta. Mateus, acredita ou não acredita no que está escrito neste livro sagrado? Esse livro está a ser analisado até hoje por várias pessoas. Esta não é a questão, responda sim ou não. Eu não acredito. Não acredita Simples no que está tal. escrito neste livro sagrado? Eu digo-lhe por vários por que motivos. Razão? Eu digo por vários motivos. Primeiro, temos que perceber o que é que a Bíblia fez nos países africanos. Será que não está a ser intolerante neste momento com a palavra sagrada? Não, eu não estou a ser intolerante. Não estou a condenar. E como é que diz que os crentes adoram que não sabem, sendo que o curandeiro Mateus não acredita no que está escrito neste livro? Eu tomo este livro como um instrumento de poder conduzir alguém. Como é que vai usar, curandeiro Mateus, governo, como vai usar dados de um livro que não acredita nele? Boa pergunta. Agora me deixe responder claramente. Eu tomo este livro como um instrumento que foi feito para orientar pessoas de acordo com aquilo que quem escreveu este livro e reescreveu quis. Vamos voltar na historiologia bíblica para percebermos de que existiram em algum momento livros que foram sumidos e criaram-se livros que não tinham nada a ver. Isso estão fatos históricos que existem lá. Nós temos uma história
de um cristianismo que, quando chega nos países africanos, o cristianismo foi forçado ao africano para poder aceitá-lo, através de porrada. Os africanos através... levaram porrada. Claro, vocês para devem ler essas aceitar o coisas. cristianismo. Vocês devem ler essas coisas. Está a ensinar, curandeiro Mateus, tenha bondade. Vocês devem ler essas coisas. Existem fatos históricos que comprovam isso. O cristianismo foi forçado ao homem africano a aceitá-lo. O homem foi chicoteado, foi batido para até aceitar mudar o nome que ele carregava, que era a herança, era a herança espiritual da pessoa, para nomes que vinham de acordo com os nomes que o cristianismo trazia. Isso não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o cristianismo. Não sei se estão a perceber. Exato. Se não, vamos misturar, dizer que estamos a falar de Cristo. Não, cristianismo é coisa do homem, não tem nada a ver com Deus. Então, essas pessoas introduziram isso para poderem conseguirem darem um espaço daquilo que era a informação, de distorcer aquilo que o africano era como pessoa, para poder tornar-se no africano que é hoje. Hoje vocês são africanos que nem são africanos, porque só são africanos vivendo em África, mas aquilo que vocês são como africanos já não conhecem. Mas um governo se considera africano. 100%. Como é que diz que os outros não são africanos, sendo que se considera Se africano? você hoje em dia é dita para saber de que ir visitar a campa de uma avó, ou talvez saber falar a sua língua, aquilo ali como é diabólico. Como é que você é africano se você aceita isso? Segure aí, curandeiro. Sim, porque temos que perceber. Esse problema, Muito bem. essas obras foram feitas há muito tempo pela pessoa que nos trouxe esse cristianismo, não um Cristo, a pessoa que nos trouxe esse cristianismo, até hoje está a funcionar. Porque até hoje, se você é matombe, mudam o teu matombe para um apelido um pouco mais aportuguesado. Porque este matombe pode ser diabólico. São os ensinamentos que estão a acontecer. Hoje até as ervas que Deus nos deu para usarmos são diabólicas pela própria palavra que vem do próprio livro que estamos a referir. Então, essas intolerâncias são alimentadas tanto pela política e também pela religião. E é engraçado. Se nós estamos a adorar a um único Deus, devíamos ter todos o mesmo interesse de podermos alcançar um propósito. E qual é o propósito? De sermos felizes na terra, nos amarmos uns aos outros, nos suportarmos uns aos outros e lembrarmos de que cada pessoa tem um bem que representa a sua identidade e é respondida por si mesmo como cidadão em primeiro e segundo como um ser espiritual. Está a perceber? Então, esses são os tais propósitos. Agora, o africano, este aqui, que se alimenta nesses assuntos, luta porque um tem um Deus maior em relação ao outro. O outro diz que é político porque tem Deus lá no meio. Ouviu o que estava a dizer o meu colega aqui? A dizer que aquilo que são as injustiças que vão terem de uma pessoa que rouba o lugar de um outro homem para poder governar a Deus. Deus não permite aquilo ali. É obra do homem. Está a desmentir o que estava a dizer. Desminto com muita claridade. Deus não apoia coisas ruins. Temos que perceber de que aqui temos duas energias. Uma que é positiva e uma que é negativa. Muito bem. Senão vamos pôr Deus numa posição muito desconfortável. Muito bem. Obrigada, curandeiro Mateus.